Boa noite, pessoal. Estamos indo para mais uma live hoje. Estou aqui, né, preparando só o cenário mais um pouquinho. O Thiago já mandou mensagem. Hoje o assunto vai ser agrofloresta e preservação ambiental. Então, vamos lá. Eu vou pedir para o Thiago aqui mandar o convite para a gente poder estar iniciando. Vou só fixar aqui. Esperando o Thiago me enviar. Aqui, aceitar o Thiaguito. Buenas. Buenas, salve meu querido. E aí, na Santa Preparado? Paz? Claro. Oi, ajeitando a barba aqui um pouquinho, cabelo. Por onde é que tu anda? Me diz pra gente. Eu tô em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Aqui onde a gente tá é um lugar preservado, né? Dentro do parque, né? E o Sim. parque foi aumentado recentemente, agora são 200 mil hectares de mata nativa, né? Sim. Coisa linda. Então, galera, Eu tô num lugar preservado também. Tô aqui na casa da minha avó, em Porto Alegre. oxe, coisa boa. E aquela jaca que tu me enviou, Exato, tá dentro? uma das sementes está lá em Capão, germinada no quintal. Crer. Vai ter jaca em Capão. Em breve teremos jaca no litoral norte. Quer começar se apresentando, então? Pode ser. Então, galera, essa live a gente fez para falar um pouco mais sobre o que é agrofloresta, né? E preservação ambiental está incluída, né? E eu me chamo Alan, tenho 25 anos e estudo agrofloresta há 3 anos. Já tenho uma caminhada, porém muito curta, né? Perante a vida, né? E perante os estudos da natureza são infinitos, né? E há muito tempo eu fiquei viajando, né? Fiquei peregrinando por aí, sou artesão. E atualmente trabalho ainda com artesanato, mas o foco é sementes crioulas, né? São preservação de espécies nativas e o foco agora é só agrofloresta, né? Então, larguei tudo e foquei na mata, né? Foquei nesses estudos que, para mim, eram muito mais importantes do que qualquer outra coisa, né? E é isso. Agora eu tô criando conteúdos digitais para estar incentivando o pessoal a reflorestar, né? Porque com as experiências que eu tive, em qualquer lugar tu pode estar plantando, né? Até mesmo na Sim. areia, que foi onde eu comecei, né? Capão da Canoa. E aí, decidi chamar o Thiago, pensei nele assim, pô, tava falando o Thiago sobre preservação, né, no litoral, sobre vários focos, e, né, quis unir o agrofloresta a esse assunto. Agora eu gostaria que tu te apresentasse, Thiago, falasse um pouco aí como que começou esse trabalho da Colaboa e, né, conta pra nós. Meu nome é Thiago, sou estudante de veterinária. Eu administro o perfil da Qual é a Boa, que é um movimento hoje que contei com a participação de muitas pessoas da nossa cidade. Eu e o Ala, a gente é amigo há muitos anos.
Quando a gente começou a nossa amizade, a gente nem pensava muito nessas coisas, né? A gente Pô, gostava mais de fazer música, de se divertir. E as coisas tomaram rumo, graças a Deus deu tudo certo, né? A gente começou a lançar um olhar diferente para as coisas, para a vida. Começamos junto em Capão da Canoa, fizemos bastante coisa junto. E eu tenho muita admiração pelo trabalho do Alan, principalmente porque, assim como o meu trabalho, também mostra que as pessoas, elas não nascem sabendo as coisas, elas não, às vezes não têm muito incentivo, mas elas fazem e concretizam coisas que inspiram bastante, né? Eu tenho um trabalho assim que eu sei que muitas pessoas gostam e admiram assim, e eu gostaria sempre assim de falar para essas pessoas que meu trabalho é simples, sabe? Basicamente, fundamentalmente simples. E que legal que inspira mais gente, sabe? O fato de se preocupar com a praia, porque se não inspirasse, eu me sentiria totalmente sozinho, né? Então eu não me sinto só, porque tem o Alan, tem o Yuri, tem vários irmãos, tem a Mari que mandou um salve agora. E, enfim, tá, as coisas estão assim, a gente se nutre com esse carinho, com essa recepção das pessoas, né? Esse é o nosso grande incentivo do nosso trabalho e está totalmente conectado a agrofloresta com a preservação da praia, principalmente porque a preservação da praia, né, um dos fatores que agride muito é o plástico, é o descarte do plástico. E quanto mais a gente consumir os alimentos in natura, vindo direto do solo, menos a gente vai consumir o plástico, né? A gente, a partir de um momento, quando a gente está trabalhando nisso e observando com atenção, juntando as coisas do chão, a gente vê que, meu, não tem outra palavra a ser utilizada senão o plástico é o inimigo da humanidade. Ele não é uma alternativa inteligente. Tu extrair a matéria da natureza e transformar ela numa coisa que depois não pode ser devolvida é um tiro no pé, né? Por isso que a agrofloresta, ela é cura. Ela é a cura, né? É um olhar inteligente para a natureza, né? isso. Porque, então, eu nunca vou me esquecer daquele, quando eu tava começando a estudar e tu me deu aquele livro da agricultura orgânica, né? Sim. Que para quem não sabe, existem diferenças, assim. Porque a agricultura orgânica, ela ainda não é sustentável. Porque ela busca trazer insumos de fora, né? Adubos, enfim. E já o agroflorestamento, ele produz o próprio adubo. E a agrofloresta preza isso, para que a gente traga a natureza para dentro da nossa casa, né? É inclusão. Então, o próprio Ernest Goetz, que é um cara que conseguiu pegar todos esses estudos e colocar num lugar só, né? Porque os índios já plantavam agrofloresta, né? Os povos ancestrais viviam assim. E eles viviam integrados. Então, a gente não pode fazer áreas de preservação permanente. A gente tem que fazer áreas de inclusão permanente. Ou seja, a gente tem que estar incluído e se sustentando daquele meio que a gente escolheu, né? Tem que trazer a floresta para dentro da nossa casa. Todo mundo pode ter um cantinho ali, né? Uhum. Com agroflorestamento, né? E uma coisa que a gente trouxe bem legal para essa live também, pessoal, é que no fim da live, para quem ficar até o final, a gente vai abrir um espacinho para perguntas, onde a gente vai poder estar deixando aqui nos comentários e responder algumas dúvidas que vocês têm sobre plantios de hortas, sobre plantio de árvores. Então, só para vocês ficarem sabendo e para quem ficar aí até o final vai ter esse bônus. Conta pra gente como é que foi o processo do quintal lá da casa dos teus pais, onde tu plantou a primeira agrofloresta. Pois é, galera, depois desse livro aí que eu já estava estudando, né? Porque eu voltei para casa de uma viagem que eu fiz com o Yuri, que a gente ali em Capão é todo mundo conectado, todo mundo se conhece, no fim das contas, né? Uhum. E voltei de uma viagem e parei, deu a pandemia, tive que ficar, né? E pensei, pô, o que que eu vou fazer, né? Eu comecei a olhar para o quintal, alguns entulhos de obra, um cantinho que outro que eu poderia estar plantando, né?
E eu pensei, pô, eu preciso da vida, né, para esse lugar. E aí quando eu visitei a Querência de Diá, que é uma agrofloresta em Terra de Areia, que é do lado de Capão, um amigo meu, Arandu, ele já estava fazendo esse trabalho de agroflorestamento. E quando eu vi, assim, o que era, nossa, para mim foi deslumbrante, né? E comecei a cair em livro, né? Cair em livro, olhar curso, vídeo. E aí trouxe isso para dentro da minha casa. Peguei e pensei, pô, é o que todo mundo já sabe, né? Porque a prática é uma coisa, né? A teoria é outra. A teoria, você pode ter um conhecimento e tal, mas nada como a prática. O teu dia a dia, né? E Uhum. aí comecei a florestar ali. Comecei a aplicar plantio adensado, né? Porque a terra, quando ela fica exposta, ela perde nutrientes. Ela vai esvaindo. E quanto mais plantas no mesmo lugar, usando da sabedoria para colocar elas em conjunto, no tamanho, onde elas vão se ajudar a se desenvolver, você aproveita o espaço, produz alimentos e restaura o solo, né? Sim. E onde eu plantei era areia. Isso é a prova, para quem quiser estar acompanhando aqui no perfil, tem algumas fotos mais abaixo. Hoje eu deixei meu pai tá quase colhendo banana, né? Porque eu não tô mais morando lá. Agora eu moro no Cerrado, né? Uhum. E tá colhendo banana lá agora. Eu plantei na rua, num cantinho que tinha entre a calçada. Então é muito possível reflorestar e plantar num espaço pequeno. Realmente, assim, ó, muito pequeno. Uhum. E para quem quiser tá dando uma olhada, eu tenho um canal no YouTube que se chama Planta e Cura Agricultura Natural. Para quem quiser dar uma olhada lá eu deixo algumas dicas de cultivo. Planta e Cura Agricultura Natural, bem fácil. Lá você vai encontrar mais do meu trabalho, mais como praticar isso, né? E agora a gente está aqui morando num espaço que não é tão grande também. E Uhum. já estamos com milho grande, com plantio de horta, né? Mesmo, Com né? plantando algumas árvores. E a minha experiência lá foi assim gratificante, sabe? De saber que estava deixando alguma coisa para os meus pais também, porque eu sabia que como eu sou um cara que peregrino bastante em alguns prazos da vida, eu queria deixar algo para eles, né? Uhum. E algo positivo, né? E nada como o verde. O verde ali era uma coisa assim que transforma realmente. Se tu sair para fora e ver uma planta, transforma teu dia, né? Então, se tu tem um espacinho aí, te aconselho a plantar. Nós somos verdadeiros sonhadores, né? Que a gente vive, a gente conhece as cidades grandes e vê o quanto as pessoas sofrem, né? Essa opressão do cinza. E a gente sabe que quando as pessoas vão para uma cachoeira, vão para a praia, o quanto isso traz benefício para as pessoas, né? Então, o que a gente sonha na realidade é que a gente possa voltar a olhar para o chão e se sentir parte, né? A gente é capaz, a gente possui uma inteligência suficiente para usar o chão, o solo a nosso favor, respeitando o solo, com isso trazer alimentos. E a agrofloresta, ela é um processo completo, né? Porque é um processo para nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo, para nossa mente, esse trabalho, e ele não é fácil, né? Eu falo olhando para ti, né? Porque eu, tipo, na minha casa tem uma agrofloresta grande, dando muita fruta, muito alimento. Mas eu não fiz parte disso, porque isso foi plantado pelos meus avós, né? Então, assim como tu, eu sei que é possível a gente trabalhar e o quanto isso é bom, o quanto isso melhora a vida das pessoas, né? Então, eu quero um dia poder fazer mais do que plantar apenas alguns vasinhos, que nem eu tenho hoje. Sim, E e tu viu um vasinho lá carregado de araçá, né? eu tenho na minha casa. Que é E tá. possível sim plantar em pequenos espaços mesmo, né, cara?
Não é Aham. nada. Quando é que as pessoas vão ter um tempo, né, para uma sensibilidade de parar um pouco o que estão fazendo e olhar para uma semente, parar de jogar fora as sementes e começar a plantar? Quando é que as pessoas vão se sentir grande? Quando é que nós vamos nos sentir grandes o suficiente para fazer uma mudança, uma revolução na nossa própria vida, né? Antes de se queixar, assim, do mundo, eu tenho que lidar bastante com isso, assim, sabe? Em relação ao meu trabalho de limpeza de praia, eu lido muito com lamentos, né? As pessoas se lamentam bastante e eu Sim, acho que se queixar disso, na verdade, é uma falta de fé em si, sabe? Porque realmente quem está trabalhando e botando a mão, se abaixando para proteger, para curar, para regenerar o planeta, não tem muito tempo para se lamentar, sabe? A gente está muito focado na nossa própria energia. E essa é a mensagem fundamental que eu queria passar, acho que em toda a minha vida, assim, é olhar mais para si, para os próprios atos, né? Acreditar em si e lidar com o que está a seu alcance. Porque a gente olhar muito para os outros e no problema dos outros e na dificuldade que os outros têm, vai nos levar a querer mudar os outros. E a gente não tem esse poder. A gente acaba adoecendo quando a gente lida dessa forma. sim. A Não gente tem que é, ser exemplo, né? Acima de tudo, né? Isso que eu vejo o sempre. exemplo, a gente acaba sendo exemplo por consequência do que a gente faz, né? O foco é fazer o que a gente gosta de verdade e ter coragem suficiente para lutar com isso, porque as pessoas acabam considerando a gente exemplo nesse sentido, né? E todo mundo pode ser exemplo, porque na verdade o exemplo não é a pessoa, sabe? Toda Sim, pessoa tem boas e coisas ruins. O exemplo são os atos. Todas as pessoas exato. fazem atos que podem ser considerados exemplares, né? É, Então eu acho é que complicado colocar um exemplo. Pode falar. quando eu falo exemplo, é nesse sentido mesmo, de que cada um tem que fazer essa parte sem ficar esperando, né? Sem ficar Exato. pensando que o outro tem o dever. Você faz, agora o outro não tem o dever de fazer. Mas você Uhum. dando o exemplo de que aquilo é uma coisa benéfica para você e para todos, a pessoa vai se instigar a querer também. É inevitável, assim. Uhum. E esse trabalho de limpeza, você vê que é muito mais fácil as pessoas ficarem, sei lá, as pessoas julgam muito e falam, ah, isso não vai causar grandes, sabe, mudanças, é só um baldinho que foi coletado de lixo. Uhum. Então, é muito mais fácil as pessoas julgarem do que botar a mão lá, né, pra carregar aquele lixo, né. E uma Sim. coisa fundamental, antes de tudo isso, é que nem você falou, né, a respeito do plástico. A gente tem que pensar em como banir da nossa vida. Porque Uhum. quando a gente começa a banir ele, vai automaticamente reduzir a produção, porque tem menos demanda. Então, a solução real não é. A gente não deveria ter que estar juntando ele, né? Do chão. Exato. Isso é uma coisa que a gente faz porque está acontecendo. Mas tem que começar lá dentro da nossa casa essa mudança, né? Tem que a gente ir lá e ver o que a gente está fazendo dentro de casa para mudar, né? O que é Exato. muito mais importante, né? Aham. Deixar de comprar o plástico, por exemplo, né? Deixar de comprar daquele cara que é um agricultor de grande escala e degrada as terras, corta a árvore. Comprar dos pequenos. Capão da Canoa tem uma feirinha maravilhosa. Para quem não sabe, todo final de semana, todo domingo, de manhã cedo até meio-dia tem uma feirinha rolando. Sábado, né? Uhum. Sábado de manhã, me equivoquei. Enfim, sábado de manhã, eu ia sempre lá. E, cara, eu comprava banana a R$ 2 o quilo da banana orgânica. Tipo, no Aham. mercado, você tá comprando a quase 5 uma banana com veneno. Qual que é o Uhum. sentido disso? Não faço. Eu comprava banana pra semana toda. E ainda assim, às vezes, acabava no meio da semana, né?
entre outras coisas. Então são essas pequenas mudanças assim que realmente vão fazer o efeito final, né? Se todo mundo fizer, né? Exato. E é super compreensível o fato da gente, às vezes, não conseguir equilibrar isso, né? Porque, às vezes, os problemas, assim, a dificuldade em lidar com tudo, fazem que a gente acabe optando pelo mais fácil e o mais prático. Então, a gente, assim, tá tão mergulhado num sistema que ele oprime nosso pensamento. Então, eu acho que, assim, a gente tem que aceitar essa escalada, essa missão, como um objetivo de vida, um comprometimento com a vida e sabendo que a evolução ela é natural na realidade, né? Não se julgar por não conseguir, sabe, cara, assim, aos pouquinhos, foi depois de eu juntar muito lixo que eu comecei a me ligar mais, a pensar mais no meu lixo, né? Tanto que, por mais que eu fique muito chateado com o que as pessoas fazem, o meu foco não é julgar elas, mas é sempre voltar para mim, para dentro de casa, e saber que, tipo assim, Capão da Canoa tem uma coleta de lixo que ela é excelente, ela é modelo até para outros municípios do litoral, que ela é feita pelo nosso amigo Ivair, que tu conhece ele também muito bem, né? Claro. Então, assim, quando a gente está botando uma coisa no lixo, um lixo seco para ir no lixo, a gente tem que lembrar que aquilo ali, do jeito que a gente deixou dentro da sacola, vai ser aberto por mãos humanas também, né? Pessoas vão abrir aquele lixo e vão receber daquela forma. Então, se tu deixa tudo junto, o lixo orgânico, casca de fruta, com plástico, cara, muita coisa que ia ser reciclada não vai ser reciclado mais, vai para um aterro sanitário. Então a gente defende a biodiversidade, a gente gosta dos tucutucos, mas, cara, no aterro sanitário também é área de preservação, cara, onde antes tinham biodiversidades. A Claro, terra é a área de preservação. Então como é que você exatamente. vai jogar sacolas, como é que você vai jogar plástico sujo, é, pacote, copinho de iogurte, sachê de molho de tomate, comprometendo o processo de reciclagem, sabendo que vai tá piorando o ecossistema da Terra, né? O fato de não existir fora, ele é real, ele não é. A gente está muito imerso, eu falo por mim, estou muito imerso em questão de rede social, e é muito bom a gente partir para a parte prática, porque isso nos possibilita lançar um olhar real para as coisas, né? Claro, porque é tão vasto esse assunto, né, cara? Tem tanta coisa pra falar que às vezes a gente fica meio perdido, né? A gente vai Mas longe, né? hoje, esses dias a gente viu um documentário aqui falando sobre isso, sobre o lixo, né? Uhum. Tipo, dos 5 tipos de plástico, só dois, ou às vezes só um é reciclado, né? Uhum. É possível reciclar. Porque hoje em dia, uma coisa que faz muito também isso acontecer, de não ter plásticos de boa qualidade, as pessoas estão comprando sempre coisas novas. Então, Uhum. tudo é descartável. Tipo, você comprou um pote do 1,99. Não julgo Uhum. você de comprar um pote do 1,99. Só que esse pote vai quebrar e vai durar menos. E normalmente o plástico que ele é feito é um plástico que não pode ser reciclado. Ele vai para uma Sim, escala lá, que aí vai ser prensado e vai para um lugar. Então, tem que cuidar muito isso. Com o que você compra, sabe? Porque às vezes o barato realmente sai caro. E às vezes não é caro para você. Só que no fim das contas, retorna para você. Meu pai sempre me dizia, né, que a vida é um espelho, que tudo que a gente sim. faz volta, né? Ah, eu Então, também ouvi. esses pequenos atos realmente retornam para você. É com Sim, coisas gratificantes de verdade, né? Eu mesmo, quando sim. cheguei, comecei a separar o lixo orgânico e aí comecei a compostar, né? Compostar Hum. tudo. E quem quiser, tá tendo algumas dicas sobre compostagem também, tem um vídeo no canal também sobre isso. Quem quiser pode me chamar aqui, porque eu Uhum. posso dar algumas dicas sobre compostagem, porque dá para transformar tudo em adubo para nossas plantas, todo esse Uhum. lixo orgânico. E é super fácil, não é a grande coisa assim.
E só de fazer isso, você já está causando uma grande mudança. Porque realmente, esses lixos todos melecados, tudo misturado, é complicado. Imagina quem vai chegar lá, vai abrir, a pessoa o dia inteiro já fazendo isso, e vai olhar, bah, de quem que era esse lixo misturado, né? Deve ficar de cara, no mínimo, né? Sim, é insalubre, né? Porque fica fermentando aquele lixo ali, e uma pessoa vai abrir aquela sacolinha e vai, sabe? Meu pai tá na live aí. Beijo, pai. Buenas. Que massa. E aproveitar que meu pai entrou, explica pra gente o que é agrofloresta. Então, galera, esse estudo já vem sendo praticado há milhares de anos, né? Os índios, a Amazônia, para quem não sabe, ela foi plantada, né? Ela é uma floresta antropogênica, né? Se eu não me engano, é esse o termo. O que quer dizer isso? Foi plantada pelas mãos humanas. Então, os índios já tinham essa sabedoria de cultivar agrofloresta, onde tu plantas, basicamente o termo é agrofloresta, né? É agricultura de horta com floresta, onde tu planta no mesmo espaço, porque a gente utiliza a estratificação, que são as alturas, por exemplo, das árvores, e a sucessão, que é o tempo de vida de cada um. Então, a gente planta as hortinhas, tipo uma rúcula, é 20 dias que ela demora para se desenvolver. E um milho é 3 meses. A gente pode plantar no mesmo lugar. Porque quando a rúcula sai, por exemplo, o milho já tem espaço para crescer. E nisso, você coloca mais coisas, árvores. Você vai plantar realmente uma floresta. Você vai pensar em árvores que vão viver até 300 anos. E isso você vai plantar junto com a rúcula. Então, a gente vai plantar muitas coisas porque cada uma cresce no seu espaço de vida e tempo diferente. Então, por exemplo, se eu plantar o milho, ele é emergente. Já o alface, ele não é tão... Ele tem um ciclo ele é mais baixinho, né? E, por exemplo, a mandioca, ela é extrato médio. Então, o milho vai ficar lá em cima, a mandioca aqui, o alface aqui, por exemplo, ou o feijão rasteiro, a abóbora. E esse estudo, ele foi captado por esse cara, o Ernest Goetz, né? Entre outras pessoas que estudam hoje. Esse cara não, né? Esse bruxo. Porque ele conseguiu observar e colocar tudo num lugar só. Mas já havia sido feito isso pelos povos ancestrais há muito tempo. Os índios conviviam com a floresta e plantavam mandioca. Tanto que quando chegou os portugueses aqui, entre outros, né, colonizadores, eles não sabiam entender como é que esses caras vivem aí na floresta e plantam um tal de inhame, que era mandioca, eles falavam, né? Eles não conseguiam ver essa forma de agricultura porque ela era muito evoluída. Porque eles viviam em comunhão, né? Totalmente. Eles não conseguiam ver isso porque eles tinham o quê? Agricultura convencional. Capa tudo, mata todas as árvores, queima, imagina o caos, né? Deixa o solo exposto e planta só uma planta. Sim. Imagina a devastação que isso acontece, né? É o que temos hoje. É o que temos hoje sendo feito no Brasil todo, né? Sim. E isso é muito prejudicial, porque as árvores, elas têm um poder de levar os nutrientes do ar e do sol e colocar na terra, né? Elas conseguem também captar a água e colocar na terra. Onde hortaliças têm raízes curtas. As árvores têm raízes longas. Por exemplo, aqui no Cerrado, as raízes são até, se eu não me engano, 7 vezes maiores que o topo das árvores. Na Mata Atlântica é 3. Então imagina, se tem 10 metros uma árvore daqui, ela tem 70 metros de raízes. Sim. Parece loucura, mas não é, né?
Por quê? Porque aqui está a maior bacia hidrográfica do Brasil. Então essas árvores alimentam essa bacia hidrográfica. Por isso que está acontecendo esse desastre, está chovendo menos em tal lugar, está inundando em tal lugar, por conta do desmatamento. E isso em lugares mais secos está acontecendo com mais frequência, porque tem um estudo que prova que a água que vem do oceano, as chuvas que vêm do oceano, elas só entram para dentro da terra, aqui, tipo da costa, 300 quilômetros. Depois de 300 quilômetros, elas só conseguem avançar se tiver mata nativa, que tem umidade e vai chamar essa chuva. O que aconteceu? Foi devastada essa mata. Ela vem esses 300 quilômetros e para. Então, esse lugar aqui vai inundar de tanta chuva, porque ela não vai avançar. Esse é um dos efeitos climáticos, né? Mas existem tantos outros para citar aí, né? E basicamente a agrofloresta é isso. Traz essa agricultura para dentro do nosso lar de novo. A gente vai estar em comunhão com aquela mata e vai estar tendo áreas de inclusão permanente, onde o ser humano vai estar de novo morando na floresta. Não devastando floresta para plantar, entende? Sim. A agrofloresta é um termo novo para uma sabedoria ancestral, né? Eu acredito, né? Ela vem sendo estudada há uns 40 anos, mais ou menos, né? Aqui no Brasil. Só que isso é um resgate, totalmente. Só que ela já estava sendo feita há muito tempo. Só que como o homem branco não tinha sabedoria para ver, ele achava que isso era defasado, que era atrasado. Só que isso é tão para frente que eles não conseguem ver. Acham que estão na frente, que vão conseguir, por exemplo, o Bolsonaro está querendo liberar extração na área indígena para produzir potássio, né? Para fazer a produção vai extrair minério para produzir potássio, porque a Rússia é o maior produtor de biofertilizante que é vendido para o Brasil. Então, isso mesmo, alta produção, agronegócio. O Brasil, cara, se a gente fechasse a nossa terra aqui, todo mundo ia morrer ao redor e nós ia passar bem. Porque é um país riquíssimo. Não é brincadeira. Por isso que ele ainda é colônia. Exato. É a ganância, né? Ela realmente contaminou essas pessoas que querem uma riqueza muito imediata, né? E isso se reflete na produção da agro, né? Que eles chamam do agro. Isso se reflete em Capão da Canoa também, né? A forma como a nossa cidade está sendo devastada, né? Pela construção civil. E que eles costumam chamar do desenvolvimento, né? Que eu acho que é a utilização incorreta do termo, porque Exato. o que é se desenvolver, né? O que tu se sente quando tu se desenvolve? É a melhoria, né? E não a piora da qualidade de vida, em detrimento da riqueza de poucas pessoas. Esse debate, ele é antiguíssimo, né? E a gente começa a se dar conta dessas coisas e é legal poder falar para as pessoas também, né? Para que tenham uma visão mais crítica e jamais permitam, né? Que façam isso com suas vidas, porque é o que eu falo todo dia, a natureza é a melhor coisa, cara. Tá na beira da praia, na cachoeira, consumir alimentos que tragam vida, né? É isso que a gente defende. É disso que a gente tinha que viver todo mundo, né? Porque todo mundo pode, perante o Brasil produz 3 vezes o alimento que ele consome. E tem gente passando fome. Então imagina, tipo, é muita loucura, cara. É assim, sem cabimento. E Capão da Canoa, ela é um desastre ambiental, né? As dunas foram retiradas da praia para aterrar, para erguer prédio.
aonde tinha ali muita vida. É muita fauna, cara. É um absurdo, assim, ó. A quantia de vida que existia, que hoje já não está sendo olhada. Por exemplo, próximo da onde eu morava, um pouquinho para lá está sendo feito um condomínio. Eu tenho certeza. Por quê? Fecharam os murão tudo assim, ó, e lá era área de preservação. Provavelmente foi fechado com os muros, patrola o dia inteiro, para lá e para cá, carregando areia para quê? Para deixar tudo plano e desalagado. Sim. Ou vou fazer alguma coisa, algum lago para estar bonitinho dentro do condomínio. Só que isso, cara, é um atentado. Mas quem que tá por trás disso? Tipo, a gente não sabe, não consegue lutar contra isso. É muito complicado. Não aparecem, né? Os empreiteiros, assim, eles não gostam de botar a cara na mídia, até porque não precisam, né? Eles têm Tem seus liberação? empregados. Os seus empregados fazem muito bem isso. Quem são? São os políticos, são os administradores, né? Acho importante a gente ter uma conversa séria a respeito disso, para que a gente saiba que político, qualquer político, na realidade, está ali para atender interesses privados de empresários, né? E não da população. Eu fui ficar sabendo isso depois de que eu já era adolescente, né? A gente é treinado para atacar os políticos, né? A gente é treinado para ter ódio dos políticos, sendo que, na realidade, os mandantes, eles não são os políticos, eles são os patrões dos políticos, e muitas vezes a gente não sabe o nome deles, né? Sim. É, que nem o agro, né, cara? É o que controla o Brasil, praticamente, né? Os grandes fazendeiros conseguem liberar qualquer coisa, quase. Tanto que estão tocando fogo na Amazônia para minerar e não conseguem tirar os caras de lá. Tipo, por quê? Porque são empresas de fora. São gente, às vezes, muito maiores. E pessoas que a gente não vai ter contato de jeito nenhum. É, a gente somos meras marionetes, né? Exatamente. A gente tá aqui. Eles são os marionetes. Eles são as marionetes do... Só que, como esse trabalho que a gente faz, que nem... Eu sei que às vezes eu posso ser só uma formiga, né, cara? Fazendo um trabalho. Porém, a formiga, ela carrega 8 vezes o seu peso. Então, se toda formiga for se ajudar, a gente vai pra frente. É isso que as pessoas têm que entender. Esse é o papo. Que cada um pode fazer muito. Essas pequenas mudanças dentro da nossa casa, mudanças de alimentação, mudança na reciclagem, mudança de como a gente olha para o próximo, sabe? São poucas coisas. Ah, eu vou jogar o lixo no lixo porque ele vai voltar para mim. Eu tô comendo microplástico já. Claro. Nanoplástico entrando na minha célula. Por quê? Porque o lixo está indo para a água que a gente bebe. Sim. Então tem que pensar nisso de uma forma mais evoluída, sabe? De que tudo volta mesmo. E não é brincadeira. As coisas às vezes não são a longo prazo. A gente pensa que a gente vai estar na próxima, o outro que vai sofrer. Tá, mas quanto tempo você quer viver? Eu, pelo menos, quero viver bastante, sabe? Com saúde. Não, a estimação de vida hoje, ela tá baixando, sabe? Aumentou, agora tá voltando a baixar. Porque nossos alimentos pioraram muito a qualidade. Então, se eu tenho que cuidar muito de mim para preservar meu gene para a próxima geração também. Porque daqui a um pouco a gente vai estar nascendo, vai ser normal ter anomalia, vai ser normal a gente ter deficiências, vai ser normal a gente ter fraqueza, pouca imunidade, porque a gente não está cuidando de nós mesmos. E nem da terra, né? Nem do todo. Isso que a gente... Pode falar. É esse que é o foco mesmo, porque as pessoas não pensam que a gente faz parte. Tudo é um organismo. Isso tudo está conectado. Cada serzinho faz sua etapa principal ali, fundamental. Então, tem uma cadeia, tem tudo certinho fluindo. E se um deles não está fazendo papel, que no caso somos nós, a gente tem inteligência
para fazer o mundo funcionar de um jeito totalmente favorável para nós. Só que a gente não tá usando dessa cabeça, sabe? Não tá usando disso tudo que a gente sabe. Exato. Pensa, né, cara, pra gente estar chegando ao ponto de se encontrar do plástico nas nossas células, é porque, cara, o nosso corpo ele é constituído de nutrientes, né, que estão presentes no meio ambiente. Então, imagina a partir do momento que mais e mais o nosso corpo vai ser constituído por plástico, isso vai gerar com certeza desencadeia uma anormalidade no nosso organismo, né? Então, que nem tu falou, isso gera muito sofrimento, né? Então é importante, ninguém quer nascer com anomalia, ninguém quer que seus filhos nasçam com anomalia, mas ao mesmo tempo a gente tem o ser humano tem essa dificuldade de, assim, pensar no amanhã. Para pensar no amanhã, a gente tem que primeiro pensar no agora, no hoje, né? No que a gente vai começar, né? Por exemplo, o que eu faço? Cara, eu faço o básico, né? Apesar de ter aí bastante gente que acha legal, assim que eu faço o básico. Eu procuro manter a praia onde eu frequento limpa, porque ali onde eu frequento eu vejo animais mortos. Os animais mortos, tartarugas mortas. A gente tem o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos em Imbé. As tartarugas mortas são encaminhadas para lá, os biólogos, veterinários fazem a necrópsia e conversando com eles eu fiquei sabendo o que eles encontram no estômago das tartarugas, né? Código de barra, palitinho de pirulito, cara, papelzinho de bala, tudo o lixo mais comum, mais inacreditável, plástico, né? Aquela sacolinha, por que a tartaruga marinha ingere esse tipo de material? Porque a visão dela e o olfato é muito diferente do nosso, entendeu? Ela vai muito mais ali pelo que ela olhou, que se assemelhou com alimentos. Pode parecer com uma alga, existem algas coloridas, existem mãe d'águas. Então, ela não faz esse discernimento entre o que é plástico e o que é orgânico. Quem é que tem que fazer? Quem é que é o inteligente, né? Que se considera inteligente, né? Então, não existe nada demais em se abaixar para limpar uma praia. Não existe nada demais. Você não é um herói do meio ambiente por fazer isso. Você não é um herói por pegar o sachêzinho de molho de tomate, limpar antes de botar no lixo. Você está ali agindo como um cidadão que respeita o meio ambiente, procurar primeiro consumir menos o plástico, né? E quem disse que tratar nossos amigos e nossos pais com respeito também não é cuidar do meio ambiente, porque tudo é meio ambiente, todas as atitudes, elas ecoam, e elas ecoam para sempre, né? Então, toda atitude de amor e de atenção tem o seu valor dentro desse ecossistema e dentro desse meio ambiente, que a gente possa transformar o nosso próprio peito numa fonte de luz, né, para as pessoas que precisam. Existem muitas pessoas que precisam a gente precisa um dos outros, né? Por isso que eu valorizo muito esse diálogo. Claro, é. É isso, a gente faz parte desse todo, né? Não tem como. Se a gente quer cuidar de nós mesmos, a gente tem que dar um abraço no próximo, tem que se abaixar mesmo para juntar o lixo e começar a resolver de verdade a raiz dos problemas. Aonde que está enfincado lá? Ah, o que que eu faço? Tá, mas por que tem tanto plástico lá? Como a gente já estava falando. Porque tem gente comprando. Não para de comprar. A pessoa não leva em consideração isso de que é muito importante reduzir o consumo de qualquer tipo de coisa, sabe? E não é, tipo, eu mesmo não tinha essa consciência toda. Então aqui eu não tô falando, sabe? Eu sou uma pessoa que está em evolução, assim como todos. E todo mundo pode fazer. Uma coisa que não é impossível. Não é difícil. E assim como plantar também. É uma coisa que não é difícil. É incrível assim o quanto é rápido o desenvolvimento das plantas. O quanto tu começa a colher rápido. E Uhum. acho que para ter preservação ambiental, tem que ter esse foco das pessoas estarem florestando mais. Por exemplo, em vez de você pegar uma casa, vou vender esse terreno, mata todas as árvores, deixa ele plano,
Não, eu planto uma floresta pro próximo que vai estar vindo ali. Sei lá, planto uma muda de banana, um pé de abacate, alguma coisa. Esse deveria ser o foco principal. Todas as casas, pelo menos uma árvore, sabe? Isso Uhum. sim vai ser preservar. Isso vai ser. Imagina, se você combina com seu vizinho. Ah, eu planto bergamota, tu planta laranja. Quando der a época, ele não vai vencer comer toda a bergamota dele. Nem tu a Uhum. laranja, ou vice-versa. Vocês trocam, sabe? Isso tudo podia entrar num consenso maior. Então, é muito simples. A solução, ela tá aí. Para quem Uhum. quer ver, né? Então, a redução do consumo excessivo de alimentos industriais é fundamental. Não precisa ser, sabe, mirabolante, fazer, mas começar. Quando você vai pegar um suco lá de caixinha, por exemplo, você já pensa, pô, eu vou pegar uma laranja para fazer meu suco. E por que que eu vou levar uma sacolinha para casa? Não, eu vou levar uma caixa de papelão lá para buscar, ou eu vou levar uma sacola de Uhum. pano para pegar essas laranjas para fazer meu suco. Quando eu acabei de fazer meu suco, eu pego as sementes da laranja e jogo no quintal, ou eu coloco num lugar na rua, sabe? Então, Uhum. é o ciclo das coisas que faz o todo. A gente começa lá na pontinha e no final você vai ver que a mudança é gigante. Então, Uhum. todo mundo fazendo, funciona. É bem simples, assim. Sim. Esse ano eu tive o start da educação ambiental, da importância que tem, né, da gente poder ter acesso às crianças, aos jovens, aos adultos também, é claro, né? Digo as crianças porque as crianças, elas já, a atividade diária delas é ficar numa sala de aula ali, ouvindo coisas que às vezes elas não se interessam, né? Então, chegar ali, eu tive uma oportunidade esse ano, do começo do ano letivo, eu fui lá na escola do Vini. O Vini tem uma agrofloresta também na escola Moacir. E a gente fez uma apresentação através da música reggae. Falamos da conscientização ambiental, o pessoal gostou muito, sim. E eu saí de lá sem saber, né, o quanto isso influenciaria, né, aquelas pessoas. E aí o Vini disse que uns dias depois, o pessoal que trabalha na limpeza da escola pediu para ele que colocasse uma bituqueira, porque eles fumavam e estavam jogando no chão, na grama, e a partir dali eles iam parar. Então, de fazer isso, né? Então, a educação ambiental é uma realidade mesmo, a consciência ambiental se espalha, mesmo que devagar às vezes, mas ela se espalha, né? Vi que teve uma pergunta ali para ti. Eu vou deixar aqui, pessoal. Olha só, você falou sobre não saber como plantar a bergamota. É bem simples. Pegar a semente de bergamota e colocar num espaço no chão, vai nascer. Às vezes demora um tempo, mas vem. Tudo vem da Tem que ver. semente. Esse tempo perguntaram pra mim como é que plantava abacate, né? Aí eu falei, tu pega o caroço, bota na terra, plantou abacate. Tipo, não precisa botar na água, sabe? Não precisa fazer todo esse auê, assim. As sementes, elas têm uma inteligência muito grande. Elas são um ser todo ali. Elas sabem quando a terra está propícia. Elas esperam se for o necessário. Eu já plantei coisas, uma semente de jaca que demorou 4 meses para vir. Então, ela esperou o momento certo para estar nascendo, porque o solo estava propício para ela se desenvolver. Então, por exemplo, essa muda de bergamota. A gente vai estar abrindo um espaço no fim da live para estar respondendo melhor as perguntas, mas eu vou responder essa só para vocês estarem tendo uma ideia. Se você quer plantar um pé de bergamota, você não pode plantar o pé de bergamota somente, porque ele vai um dia padecer, ele tem uma vida. Então, você tem que plantar as coisas que vêm antes dele para dar estrutura para ele crescer e tem que plantar o que vem depois. Por exemplo, eu vou plantar um milho que vem em 3 meses. Embaixo dele eu vou plantar o pé de bergamota.
Mas o que vai vir depois do pé de bergamota? Eu posso estar plantando uma araucária, por exemplo, que vai viver 300 anos. O pé de bergamota, um dia ele vai morrer. Ele tem uma vida mais curta. Então a gente tem que pensar nisso. O Ernest mesmo fala, se tu quer feijão, tu não pode só chegar e plantar feijão. Ah, eu quero feijão, porque, sabe? Não, você não tem que pensar o que você quer. Você tem que pensar o que você vai deixar, sabe? É assim que você vai estar florestando. E o assunto esse, cara, é imenso, sabe? Se for falar de semente, até gostaria de falar um pouco pro pessoal que eu tô com sementes aqui de milhos ancestrais, que são milhos guarani, são milhos indígenas. Eu tô fazendo pacotes de algumas sementes. Quem quiser entrar em contato comigo, atualmente eu sou autônomo, né? Eu faço esse trabalho de guardião de sementes, onde requer estudo e requer tempo para limpeza, para beneficiar as sementes. Quem quiser estar apoiando, eu deixei um Pix aqui fixado. A gente também pode estar... Quem apoiar aqui, a gente pode estar dividindo e fazendo alguma coisa para beneficiar todo mundo. E quem quiser também pode estar comprando artesanatos que eu produzo, porque esse trabalho hoje de reflorestamento e estudo não tem gente pagando, então eu preciso me sustentar, né, perante tudo isso. Esse não é o foco da live, mas só para mostrar para vocês que requer dedicação. Você tem que... Mostra esses milhos. Esse milho tupi, para quem quer ver, ele não é pintado, ó. A semente é vermelha mesmo. Nossa. Essa lindeza aqui. Bom, muito melhor do que o milho verde. Esse milho aqui, ele é mais forte e muito... Ó, a palha dá essa cor roxa, ó, diferente, ó. Olha isso aqui, ó. Palha roxa. Esse é o milho cunha. Também é milho indígena. E eles podem dar essas variações, ó. Podem dar muitas cores. Aonde que tu vê um milho desse colorido? Tipo, no mercado não é, né? Eu nunca vi na minha vida, né? Ó. E cada uma dessas... A multiplicação de sementes é uma coisa muito incrível, né? Se eu pegar uma dessas daqui, ó, e plantar, no mínimo uma espiga dessas vai vir. Quantas sementes tu tá vendo aqui? Tipo, muitas. Então, elas multiplicam. As sementes têm um poder incrível. E é muito importante a gente estar plantando. Ontem eu vi um post falando sobre que a proibição da colheita de araucária a essa época. Por quê? Porque as pessoas vão lá e derrubam as pinhas para ela secar. O que acontece quando você faz isso? Você colheu ela prematura. Você vai ter o pinhão, beleza. Mas ela não vai espalhar as sementes. Então, não vai ter mais araucária sendo plantada. As pessoas só pensam em comer. Então, isso não é tão importante. Eu quero um milho. Tá, beleza. O milho alimenta, tal. Mas, por exemplo, eu plantei o milho. Ano que vem eu tenho que plantar de novo. Tenho que capinar, plantar de novo. Se eu plantar uma árvore, pode demorar. Mas quando ela der frutos, ela vai dar todo ano, sem regar, de graça. Por exemplo, um pé de abacate produz caixas de frutos. Muita, muita, muita fruta. E é um super alimento. E você botou uma semente lá, vai demorar um pouco para vir. Mas quando vier, vai ser absurdo a quantidade de alimento, né? Então, Sim. Por isso que a agrofloresta preza... ela planta sementes de horta, de roça, mas o foco é a árvore. Que são árvores que alimentam mamíferos grandes. E nós somos mamíferos grandes. A gente precisa de uma floresta para viver. Porque a gente é dependente dela. As pessoas não sabem o quanto que faz falta, cara.
floresta. Tipo, floresta de comida. É importantíssimo, assim. É uma coisa fundamental para desenvolvimento humano, para qualidade de vida, né? Fixação de carbono. Hoje tem estudos que provam que uma floresta de não sei quantos, não lembro quantos hectares, fixa toneladas de carbono no solo. E a gente está liberando carbono no ar, o que faz criar efeito estufa, o que faz, sabe, esse calor todo. E a solução está em implantar floresta. É o único jeito, sabe? Sim. A transgenia é um grande perigo, né? Os alimentos transgênicos, que é Sim, uma alteração laboratorial da constituição do alimento. E que a gente sabe, é comprovado hoje que é prejudicial para o nosso corpo, né? Tanto que os alimentos que são transgênicos, não sei se o pessoal que está assistindo a live já percebeu, muitos alimentos transgênicos, todos, né, pela lei, pela regulamentação, devem conter um triângulo com um T dentro, porque não existem níveis seguros para o consumo de de transgênico. consumo. E até É, hoje, pelo que eu entendo, o milho ele é todo transgênico, né? O milho milho que esse milho que é vendido na beira da praia, todo transgênico. É e raro, é o raro você transgênico, encontrar milho crioulo. sim, o transgênico ele também, eu não sei se tu chegou a ter esse conhecimento, mas ele é uma ameaça também quando ele é plantado por conta do pólen ser levado para plantações vizinhas. Não sei se confere essa informação, mas eu li. Confere. Até, até 300 metros, mas porém, existem estudos que provam que 3 quilômetros as abelhas carregam o pólen. Sim, Então, se eu tenho uma plantação de milho crioulo e o meu vizinho tem milho transgênico, as minhas sementes vão ser polinizadas pelo dele e eu vou perder tudo. vai matar? E não vai matar, ela vai dar a semente, vai dar o milho. Só que às vezes pode acontecer isso, de não produzir, não dá espiga, ele só cresce, não dá espiga. Outra coisa, quando acabar a minha safra, eu não vou ter semente, porque a semente transgênica, ela não produz semente, ela só produz alimento. E esse alimento, ele não contém prana, né? Essa que é a verdade. O prana é a energia da vida, é energia vital, né? Como ele foi alterado geneticamente, ele não contém essa energia, porque ele não é uma coisa divina, digamos assim. Ele é a criação humana. Então você está comendo algo, vai empanturrar o estômago, mas não vai nutrir a alma, o que deve ser nutrido, né? Quando a gente se alimenta. Abraço pro Mas, Ricardo aí. Que viu a live. abração. Pô, gratidão pela galera que está acompanhando e os que puderam estar comparecendo. Isso é muito importante, que escutem um pouco, às vezes, aquela palavrinha que pode estar, né, ajudando cada um, né, com um pouquinho aí. A grande ameaça do alimento transgênico é justamente essa alteração genética vai fazer com que ele dê um novo fruto, né? Tu plantou a semente transgênica, ela vai dar um novo fruto. Esse fruto ele vai nascer, mas ele não vai dar um novo fruto. Então ela interrompe o ciclo, né? Então, assim, Exato. a transgenia não é só para dar alimentos maiores e mais resistentes, ela também encerra o ciclo. E isso é uma ameaça para a nossa autonomia da produção de alimento, né? Exatamente. E aí entra a importância dos guardiões de sementes, né? Assim, a gente já começa a se preocupar de que num futuro os bancos de semente protegidos, que a gente não tem acesso a sementes, escassez de alimento leva aí a uma guerra pelo alimento, porque hoje a realidade é outra. Hoje tem alimento de sobra indo fora, né? Mas essa lógica, pelo que eles estão fazendo e trabalhando para alterar geneticamente, para que se encerre o ciclo da produção, nos coloca em risco. E aí entra esse lance dos guardiões de semente, desse trabalho que eu acho que é o mais divino, assim,
que a gente talvez estejamos começando agora a pensar nisso, mas ele é fundamental, porque isso chega a ser assustador, né? Tu pensar que eles estão trabalhando nesse sentido, né? É, eles estão trabalhando para controlar tudo, né? Tipo, desde quando tu sai da porta de casa ali, já tem alguém. E se eles controlam a alimentação, e se eles controlam as sementes, tipo, tá tudo perdido, né? Exato. Se não tiver sementes crioulas sendo multiplicadas, vai chegar um momento. Eu não acredito que isso vai acontecer, né? Porque os guardiões estão aí firmes, né? Mas Uhum. pode chegar um momento que só tenha transgênico. Sim, E aí? E aí, quem tem a fórmula é o fulano lá da empresa magnata, sabe? E aí o resto da população vai ser escravo dele. sim. Porque tu não tem como ser autônomo, tu não tem a semente boa. Então, é tudo táticas. É um negócio tão louco, assim, ó. É uma Vem cena. desde uma coisa feudal, esse controle. Uhum. Isso é brincadeira, sabe? O quanto e quanto a gente é controlado e às vezes nem sabe, né? Uhum. Vamos nos direcionar para o final da live? Vamos. Então, Na se hora de. alguém tiver. Agora a gente tem poucos ouvintes, né? Mas não foi muita gente que ficou pro final, talvez. Mas, pessoal, quem tiver alguma pergunta sobre alguma forma de cultivo que queira estar perguntando agora, seria o momento ideal. E também alguma dúvida sobre como preservar mais, sobre como multiplicar sementes. Quem se sentir à vontade para estar perguntando, agora a A gente minha, pode estar respondendo aqui. a minha amiga Joyce perguntou antes ali, eu não sei se ela está na sala ainda, mas vai ficar salvo, né, essa live, então a gente pode responder. O método para proteger a planta de cochonilha. Como proteger de coxinilha? Então, a coxinilha, ela só vai dar na planta se ela não estiver saudável. Então, todo tipo de praga, eles são bioindicadores. Eles são os seres que vêm ali para te dizer o que tu fez de errado. Por exemplo, a coxinilha ela pode vir se a tua planta está muito sombreada. Ah, tem muita sombra para minha couve. Poucas horas de sol. Excesso de água. Então ela pode estar atacando a tua couve. Ela pode também estar atacando ali, se proliferando, se a tua couve está sem nutriente. Não digo só a couve, né? Tantas outras. Então, essa coxinilha vai atacar somente quando a planta está com falta de nutriente. Então, quando vem algum fungo ou algum ser atacar a planta na parte superior, é porque você tem que olhar para as raízes, ou seja, olhar para o solo. O que faltou de nutriente? E aí você coloca esse nutriente. Esses animais eles não conseguem comer plantas saudáveis, esses insetos, né? Porque quando uma planta está com falta de nutriente, ela emite um tipo de sinal que o bicho vem, ataca e corta ela dali. Aí vai dar espaço para outra substituir aquele espaço, né? Então, basicamente é isso. Quando uma planta está sendo atacada, você bota mais nutriente para ela disponível, né? Bota no solo, né? Existem alguns nutrientes que são super simples, né? Claro, a gente pode fazer a compostagem em casa, aquela água que eu uso na minha casa para botar nas plantas é a água que a gente bota a casca de banana, né? Pegar uma Sim, banana, encher uma garrafa a gente d'água. pode estar fazendo. O que mais é conhecido é o NPK, né? Que é o nitrogênio, potássio e fósforo. É com Uhum, esses três que eles plantam basicamente tudo, né? Porém, existem outros, né? Mais específicos. uhum. E para disponibilizar esses três, pode utilizar algumas coisas, né? Por exemplo, o nitrogênio, pode utilizar borra de café, né? O esterco, né?
as plantas que tá faltando esterco, Sim, não se desenvolvem tão bem, não crescem tão bem, porque o nitrogênio ele ajuda as plantas muitas a crescer, né? Agora o potássio dá para conseguir de algumas formas. A que mais conhecida é a casca de banana, por exemplo, né? Você fazer composto dela vai criar um humus rico em potássio ou fazer esse chá, né? Esses fertilizantes, né? E o fósforo tem outras maneiras também. Tem que ver o que cada planta tem, o que cada matéria tem que vai disponibilizar, né? Tipo, casca de ovo tem bastante cálcio, né? Essas coisas assim. ficamos por aqui. Acho que sim. Acho que tá mais que bem falado. Tem só uma coisa que eu queria falar. Mas, Quero-queros, pirupiros, tucutucos nas suas tocas. Baleias no oceano, tem lobos marinhos focas. Uma corujinha se fundiu na nossa história. A pobre Toninha morreu na pesca predatória. Uma sacolinha voou pro mar em fuga, se passando por mãe d'água engasgou uma tartaruga. São várias as mazelas que circundam esse mundo. Não faça parte delas, mantenha o olhar profundo. Cuidar da própria casa não tem nada de romântico. O amor pelo Pacífico é comum pelo Atlântico. Protagonistas desse planeta são anônimos que agem. Não adianta falar de amor com pessoas que não têm coragem. Nós somos anônimos que trabalhamos pela cura do planeta. Não fazemos questão desse reconhecimento, nem de nada a não ser ver a terra brotando, a praia viva, as pessoas se divertindo e desfrutando do que existe de melhor nesse mundo. arro. Aqui, ó. Tamo junto, meu mano. Gratidão pela presença, e pelas lindas palavras e também pela oportunidade, né, de estar tendo um pouco do teu tempo e nós estar partilhando aí, né, um pouquinho do que a gente conhece, porque conhecimento é infinito, né? E a gente nunca deve morrer com ele, né? A gente sempre tem que passar, né? Acho que isso é o mais importante, né? Ó, minha mames entrou no fim da live. Te amo, mãe. Aê, tô atento. Gratidão às nossas rainhas que nos colocaram nesse mundo, nos criaram. Eu Muito, sempre muito mesmo. agradeço muito, assim, pelas minhas raízes, né? E pela educação que eu tive, né, cara? Que me Uhum. formou quem eu sou hoje, me faz respeitar as pessoas e todos os seres, né? Tá. Então, tamo junto. Tivemos, tivemos o grande privilégio, né, de receber esse carinho, essa atenção, essa Pô, educação. Então é nosso dever passar ele para as pessoas também. pô, demais, E né? Eu me sinto muito esse chamado, né? E tem que sentir e fazer. Eu acho que ninguém deve se julgar, nem, sabe? É coisa de ação mesmo. E exato. é isso, Sem forçar a barra, né? sem forçar. Todo esse conhecimento, sim, o que a gente sabe vai estar acessível sempre, né, galera? É só entrar lá no Alan Florestando, na Qual é a Boa. Vamos trocar Isso. ideia, vamos aumentar essa amizade, a gente precisa se unir mesmo. Então, é um conhecimento que está acessível e com certeza vocês também têm coisas muito boas a nos acrescentar, a gente quer aprender também. Claro. Seguimos juntos. Então, só mais uma deixa aí. Quem quiser tá conseguindo algumas sementes crioulas, quiser tá tendo um pouco mais de conhecimento, pode entrar em contato comigo. Segue o canal Planta e Cura, Agricultura Natural, extenso assim, no YouTube. E segue os nossos perfis aí, compartilha esse vídeo, compartilha o que você conseguir, dá um abraço no irmão, e é isso. Até, meu Um beijo, querido. Tamo beijo. junto. Valeu, até logo. Até. Mais.